que tem de mais inovador, para além da estrutura, na proposta do fundo? O fundo seleciona projetos de uma forma pública e independente. A gente faz editais anuais públicos, que a gente tenta divulgar e abrir para toda e qualquer organização, país afora, e a gente tem um processo de seleção que culmina com um comitê independente de pessoas que não são ligadas à fundação, mas que são representativas do campo dos direitos humanos e que selecionam quais são os projetos que o fundo vai apoiar. E isso, por exemplo, resulta no quadro que a gente tem aqui. Nós somos praticamente a única instituição de direitos humanos no país que apoia os projetos que estão aqui, que apoia os temas que estão apoiados aqui, porque vocês sabem, né, que os temas que a gente apoia, ninguém mais apoia. É o que a gente ouve todo o tempo. O Fundo Brasil é a única organização que banca isso, que banca isso, que banca isso. Né? É aqui que dá para vir. E é assim por conta dessa estrutura de uma organização que foi pensada para ser diferenciada e para servir como uma alternativa justamente para que esse movimento de direitos humanos possa se manter autônomo e independente. Pois bem, além de selecionar projetos e fazer doações para que as organizações possam fazer seus trabalhos, estarei terminando, a gente acompanha esses projetos, a gente parte do princípio que o nosso processo de seleção, a gente seleciona bons projetos, a gente investe muito em selecionar projetos. Então, a gente tem certeza que os nossos projetos são bons. Mas, às vezes, as organizações são pequenas, têm uma estrutura precária. Então, a gente faz todo um trabalho de monitoramento que é um monitoramento diferenciado. O nosso monitoramento nada mais é muito mais do que monitorar. É formar, é capacitar, é prestar assessoria para que aquele bom projeto possa chegar ao final. A gente tem uma outra lógica, a gente trabalha com uma outra lógica de garantir que o projeto que é selecionado ele possa chegar ao final. E isso, obviamente, sem descuidar de cuidar sobre a análise desse uso de fundos, porque, afinal de contas, a gente gerencia isso como se recurso público fosse. Pois bem, a gente trabalha com formação, a gente faz eventos de formação, a gente tem investido profundamente nesse trabalho de formação e capacitação e na perspectiva de promover uma interação para esse campo de direitos humanos, permitindo uma coisa que a gente viu, por exemplo, essa semana nós tivemos aqui uma oficina de formação dos nossos projetos de 2012, e é um universo maravilhoso de temas diversos, onde talvez só aqui a gente consiga botar alguém que está trabalhando a questão de conflito agrário na Amazônia, com o faxinalense do Paraná, com as mulheres que estão trabalhando a questão do aborto em Pernambuco, e colocá-las para conversar entre si, para perceber o que elas têm de comum entre si, o que eles têm de comum entre si, e de que maneira que eles podem contar com o outro para fortalecer as suas lutas. Bom, para a gente conseguir viabilizar tudo isso, a gente precisa mobilizar e captar recursos. E esse, ao lado do campo como um todo, é o nosso grande desafio. Né? A gente vem mobilizando recursos dentro e fora do Brasil, a gente vem tentando criar parcerias, a gente está agora com uma parceria com a Petrobras, como a gente falou aqui hoje, onde a gente deverá ter uma possibilidade de investir um pouco mais em formação e capacitação. Mas, enfim, esse também é o nosso grande desafio, e é um desafio porque os temas com que a gente trabalha, isso que o Fernando falou aqui, quer dizer, a gente enfrenta exatamente a mesma coisa que ele falou aqui. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, para mobilizar recursos, ele enfrenta as mesmas limitações que todos os demais que estão no campo, né, com um agravante de que a gente é visto como uma organização intermediária, que recebe recursos e repassa, como se o trabalho que a gente fizesse de qualificar essa demanda não significasse absolutamente nada. Eu me recuso a aceitar a pecha de que sou uma organização intermediária. A gente faz ação política. Quando a gente apoia um projeto de HIV/AIDS, quando a gente apoia um projeto de gays, de defesa de direito da população LGBT nas prisões do Nordeste, a gente está fazendo ação política.
ainda que a gente não seja o ator na ponta. E essa mentalidade, a gente precisa ainda convencer as possíveis oportunidades de financiamento nesse país, para que a gente possa mobilizar recursos e investir mais nessas questões. O fundo é uma organização única, mas ao lado nosso existem alguns outros fundos no Brasil hoje com características similares. Tem o Fundo Elas, que trabalha com mulheres. A gente tem o Baobá, o Fundo Baobá, que é um fundo mais recente que está trabalhando a questão da equidade racial. Você tem o Fundo Casa, que trabalha com questões socioambientais. Enfim, algumas fundações comunitárias em Santa Catarina, no Maranhão, que são, como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, organizações que têm uma visão em comum, primeiro, esse traço em comum de serem mobilizadores de recursos e apoiadores de projetos que não estão trabalhando em projetos próprios e que estão mobilizando recursos e apoiando projetos com essa visão diferenciada. Recentemente, a gente criou uma rede, a rede de fundos independentes, e independentes por isso, porque todos nós somos independentes de fontes de recurso e, portanto, temos liberdade para escolher onde botamos os nossos recursos. E a ideia dessa rede é justamente aparecer para o público em geral, para a sociedade em geral, comunicando a existência de fundos como o nosso, como alternativas de investimento social para esse mundo de que falou o Rossetti aqui, para que as pessoas acreditem, vejam que existe uma alternativa de botar um recurso num projeto que realmente pode fazer a diferença, e não ficar ali brincando de apoiar direitos humanos e não mudar nada no final. Então, nesse sentido, a minha fala aqui vai na linha do que eu acho que é o tema do nosso seminário, sobre avanços de direitos humanos. A gente falou de avanço, de não avanço, de retrocesso. Enfim, a gente fala muito da visão do governo, das políticas públicas, mas eu acho que o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma iniciativa da sociedade civil, ele é um avanço da sociedade civil. O nosso modelo é um avanço da sociedade civil que tem que ser celebrado, que tem que ser apoiado. Obrigada.